Pessoal, vamos tomar um arco X no primeiro quadrante e, em geral, esse X pode ser em qualquer quadrante, tá bom? Colocamos no primeiro quadrante para ficar um raciocínio mais simples e que o visual fique mais agradável, né? Mas ele pode ser em qualquer quadrante. Então, observe uma coisa. Eu peguei um arco X no primeiro ciclo trigonométrico que está aí, da esquerda. Eu destaquei o seno do X. Minha proposta agora é a seguinte, veja. Essa abertura, desde a origem do ciclo de azul, ela vale X. Eu queria destacar essa abertura logo depois do π sobre 2, lá no segundo quadrante. E o questionamento é o seguinte, que arco vai ser esse, onde eu estou colocando a setinha? Ele vai ser exatamente o quê? π sobre 2 mais o arco X. E aí, nós gostamos de escrever que o arco é X mais π sobre 2. Ok? Então, eu vou destacar aqui o raio. E limpar um pouquinho mais a figura, para você observar o arco de X mais π sobre 2. Ok? Então, a distância do arco X do primeiro quadrante por segundo arco X mais π sobre 2, em radianos, é exatamente π sobre 2. Note que o seno de X mais π sobre 2 é esse palitinho roxo, e ele é bem diferente do vermelho, né? Porém, o cosseno de X mais π sobre 2, ele parece ter uma relação com o seno de X. De fato, se a gente for observar, nós temos dois triângulos que são congruentes. E qual é a consequência dessa identificação? É que o cateto de verde é do mesmo comprimento do cateto de vermelho. Ou seja, existe uma relação entre seno e cosseno, só que de arcos diferentes, porque esse palitinho vermelho é o seno de X. Esse palitinho verde é o cosseno de X mais π sobre 2. Observe que eles têm sinais contrários. Enquanto o seno está com um sinal, o cosseno ele vai ter um sinal oposto. Então, a nossa identidade, e ela é muito interessante, e eu vou colocar nesse quadrinho laranjado, é que o seno de X, ele é menos o valor do cosseno de X mais π sobre 2. Acabamos de gerar mais uma identidade. Aplicando essa identidade nessa função y que eu criei, vai ficar 1 menos 3 vezes o cosseno de X mais π sobre 2. Então, pessoal, olha que a função y ficou escrita de duas maneiras distintas e muito interessante, porque em uma eu tenho a expressão seno, na outra eu tenho cosseno, e se você fizer o gráfico, você vai ter a mesma curva. Por quê? Porque nós aplicamos uma identidade. Uma identidade significa que a aparência vai ser diferente, mas o resultado numérico é o mesmo. No segundo ciclo, vamos pensar da mesma maneira. A partir do arco X, eu vou adicionar π sobre 2. Então, nós vamos parar lá no segundo quadrante. O arco vai ser X mais π sobre 2. Eu destaquei o cosseno de X, que está aí de verde. Agora, eu vou chamar a sua atenção para você observar que o seno de X mais π sobre 2 parece ser do mesmo comprimento do cosseno de X. E, de fato, é, porque você consegue identificar dois triângulos congruentes. Ok? Onde um dos catetos, né, no caso o cateto de verde e o vermelho, tem o mesmo comprimento. Pensando no ciclo trigonométrico, eles têm o mesmo sinal. Então, ó, observe que nós temos aqui o cosseno de X e temos também o seno de X mais π sobre 2.
E nesse caso eles têm o mesmo sinal. Então a identidade que nós acabamos de obter é essa, que o cosseno de x ele é igualzinho o seno de x mais π sobre 2. Então nós podemos, nessa função y que eu estou pegando de exemplo, trocar o cosseno por alguma identidade. Nesse caso, eu vou colocar exatamente o seno de x mais π sobre 2. E são expressões com aparência distintas, mas que vão gerar o mesmo gráfico, né? Cada uma no seu grupo. Vamos fazer o seguinte. Tomando o mesmo arco x, vamos deslocar de forma distinta. Veja, eu vou andar de π sobre 2 em π sobre 2. Então, esse primeiro arco, após o x, que está no segundo quadrante, é x mais π sobre 2. No terceiro quadrante, eu tenho x mais 2π sobre 2. No quarto quadrante, nós temos x mais 3π sobre 2. O arco do terceiro quadrante, nós já criamos identidades para ele, ok? Então, nós vamos para o arco do quarto quadrante. No quarto quadrante, observe, pensando de forma semelhante aos anteriores, que o cosseno de x mais 3π sobre 2, ele tem o mesmo valor em módulo do seno de x e o mesmo sinal. Então, olha só, mais uma identidade para nós. Seno de x é igualzinho o cosseno de x mais 3π sobre 2. Colocando isso em alguma função, veja só. Podemos trocar a expressão do seno por uma identidade. No caso, eu vou usar essa identidade que acabamos de identificar. Então, a nossa função, com a nova aparência, mas gerando o mesmo gráfico, seria essa, y igual a 1 mais 3 vezes o cosseno de x mais 3π sobre 2. Pensando de forma análoga, em todos os arcos, que são decorrentes de você andar de π sobre 2 em π sobre 2, veja só. Vou destacar todos eles, lembrando que eu estou andando de π sobre 2 em π sobre 2, vai gerar um arco no segundo quadrante, no terceiro quadrante. O do terceiro quadrante nós já identificamos algumas identidades para ele. Nosso interesse agora é o arco que está lá no quarto quadrante. Comparando o cosseno do x e pensando nas possibilidades de seno e cosseno para o x mais 3π sobre 2, o seno de x mais 3π sobre 2 parece ser o mais adequado, certo? Tem o mesmo comprimento, porém tem sinais contrários. Então, a nossa identidade vai ser que o cosseno de x ele é menos o valor do seno de x mais 3π sobre 2. Tomando uma função como exemplo, eu vou trocar o cosseno de x por essa identidade que acabamos de descobrir. Menos 2 menos seno de x mais 3π sobre 2. Ok, pessoal? Então, veja que aqui nós fomos passeando de π sobre 2 em π sobre 2 e identificando relações entre seno e cosseno. Ok? Moral da história vai ser essa. Olha só o primeiro caso. Quando você tem seno de x, você observa que você pode trocar o seno de x por menos cosseno de x
mais π sobre 2. Outra identidade com o seno vai ser aquele arco do terceiro quadrante. Olha que legal. É menos o seno de x mais π. E essa identidade a gente já tinha destacado antes. É só porque nesse exato momento eu quero andar de π sobre 2 em π sobre 2, te mostrando todas as possibilidades. Se você passear para o quarto quadrante, você ainda vai ter o quê? Olha só. O cosseno de x mais 3π sobre 2, ele tem o mesmo sinal do seno de x. Então, todas essas identidades, pessoal, nós podemos desconfiar a partir de arcos que são decorrentes do x e que, variando de um para o outro, eu tenho apenas π sobre 2. Pensando da mesma maneira para o cosseno, nesse ciclo que ficou à direita, note que uma primeira identidade vai ser destacar o seno de x mais π sobre 2, que ele vai ter o mesmo sinal do cosseno. Então, eu posso trocar o cosseno de x por seno de x mais π sobre 2. Indo para o terceiro quadrante, pensando em comprimentos iguais ao cosseno de x, nós temos o cosseno de x mais π, que ele tem um sinal contrário do cosseno de x. Então, eu consigo escrever menos o cosseno de x mais π. Essa identidade a gente já tinha identificado. E, por último, lá no quarto quadrante, eu consigo destacar o seno de x mais 3π sobre 2 e observar que ele tem o mesmo comprimento do cosseno de x, mas tem sinais contrários. Então, eu posso escrever a última identidade para o cosseno, nesse caso, que é menos o seno de x mais 3π sobre 2.